E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2009 que fala sobre dilatação térmica dos corpos. A questão diz o seguinte: de maneira geral, pode-se afirmar que corpos sólidos dilatam-se ao serem aquecidos. Para fins práticos e dependendo da forma do corpo, muitas vezes o estudo da dilatação pode restringir-se à avaliação da dilatação linear do corpo. Assim, uma barra de determinado metal com comprimento L0 a temperatura ambiente sofre uma variação ΔL e no seu comprimento, quando submetido a uma variação de temperatura ΔT. Aí ele me dá um gráfico e continua a questão. Quando um disco do mesmo metal de área A0, a temperatura ambiente é submetido a uma variação de temperatura ΔT, sua área sofre uma variação ΔA. Assinale o gráfico que melhor representa o comportamento ΔA sobre A0 desse disco em função da variação de temperatura ΔT. Temos ali as respostas daí em forma de gráficos. Bom, a questão, a gente tem que fazer a seguinte análise. É uma questão de dilatação e a primeira parte, a questão está me dando como referência a dilatação linear. Lembrando, né, que dilatação linear é a dilatação do comprimento calculada com essa equação aqui, que é uma equação de primeiro grau, tá? E na verdade, o que acontece? Aquele gráfico ali, ele está relacionando para mim ΔL por L0 no eixo vertical por variação de temperatura no eixo horizontal. E isso é justamente o que eu tenho aqui na fórmula, é o que eu preciso para calcular o alfa. Nesse gráfico, o alfa ele é representado pela declividade dessa reta aqui que a gente tem. Então, o que acontece? Se eu isolar o alfa, né, deixar o L0 para o outro lado e o ΔT para o outro lado, eles passam dividindo. Então, fica ΔL sobre L0 vezes ΔT igual a alfa. E analisando ali, ó, é o que a gente tem. Ó, isso aqui no eixo vertical e isso aqui no eixo horizontal. Então, com esses valores, a gente consegue calcular o alfa. Para que a gente vai fazer isso? A questão é que nos gráficos que a gente tem que achar a resposta, nós temos informações sobre a área. E o que a gente encontra nesses gráficos é o beta. Então, a gente consegue fazer uma relação entre a equação da dilatação linear com a equação da dilatação superficial, né? Que é calculada dessa forma aqui. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar os valores e vamos calcular o alfa, só para a gente ter uma noção numérica. Depois eu vou mostrar que tem um jeito mais rápido. Vou pegar algum valor aqui desse gráfico, valores respectivos, vou vir aqui no ponto onde eu marquei, onde a variação de temperatura é 40 e a variação do comprimento pelo comprimento inicial dá 1 vezes 10 na menos 4. Então vai ficar ali na fórmula, né? 1 vezes 10 na menos 4 dividido por 40. Eu vou escrever o 40 em forma de notação. 40 é 4 vezes 10, só para ficar mais fácil de relacionar. Lembra que em divisão de números com em notação científica, a gente divide normal, 1 por 4. 1 por 4 vai dar 0,25, multiplica por 10, né? Reescreve a base, e os expoentes, o que eu faço? Na divisão eu pego o de cima e subtraio de baixo. De baixo é mais 1, né? Menos 4 menos 1 fica menos 5, então o meu expoente. Beleza, isso aqui é o meu alfa, graus Celsius na menos 1, que é a unidade dele. Isso aqui é o meu alfa referente a esse material. A questão é o seguinte, aí vem toda a jogada, né? Como eu mostrei para vocês, o alfa ele está associado à declividade dessa reta aqui. É uma reta porque é uma relação linear, né? Uma função de primeiro grau ali. Lembra que o alfa e o beta eles se relacionam da seguinte maneira, né? Um beta equivale ao dobro de alfa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a declividade que eu encontrar para essa relação, ela tem que ser 2 vezes a declividade que eu encontrei para essa.
O beta, ele é 2 vezes o alfa. Então, para este mesmo material, o beta, ele tem que ser equivalente a 0,5 vezes 10. Escrevi errado ali. 0,5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Porque o beta é o dobro. Isso me mostra, né, que o gráfico que eu tenho que ter aqui, primeiro, ele tem que ser uma reta, porque a relação é a mesma, né? A relação matemática também é uma relação de primeiro grau, de função de primeiro grau. Não seria nenhum desses dois gráficos aqui. E a declividade da reta que eu tenho que encontrar, ela tem que ser o dobro da declividade que eu encontrei anteriormente. Porque se tu olhar os gráficos, tu tem a mesma relação. Variação da área pela área inicial, no eixo vertical, e variação da temperatura no eixo horizontal. A forma de calcular o beta é a mesma. Vou dividir a variação da área pela área inicial e pela variação de temperatura. O que eu tenho aqui é exatamente o eixo vertical do gráfico das respostas, e o que eu tenho aqui é exatamente o eixo horizontal do gráfico das respostas. Se eu for fazer o cálculo, eu tenho que encontrar exatamente isso. Imaginando um ponto de mesma temperatura, né, temperatura de 40 para os 3 gráficos que sobraram, a minha resposta tem que ser uma reta com a declividade dando o dobro. Se a gente olhar esse aqui, ó, a declividade dá a metade, esse aqui a declividade dá igual, e esse aqui a declividade ela dá exatamente o dobro. Por que eu escolhi a temperatura de 40? Porque foi a mesma que eu escolhi no cálculo anterior, só para fazer a análise mais direitinho. A 40 graus Celsius, a variação da área pela área inicial dá 2 vezes 10 na 4. Para tirar, né, a certeza ali, fazer o tira-teima, eu faço o cálculo. Beta equivale a 2 vezes 10 na menos 4, que é o que eu tenho nesse eixo que a gente já decidiu que é a resposta certa, né? Dividido pela temperatura de 40, que eu vou escrever como 4 vezes 10. Faz a mesma regra, ó. Divide 2 por 4. 2 por 4 dá quanto? Dá 0,5. E reescreve a base e subtrai esse expoente desse aqui, que é mais 1, né? Mesma coisa que o outro. O que vai dar menos 5. 0,5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. O que bate exatamente com o que a gente previu ali. Certo? Bom, gurizada, a ideia era essa, fazendo pelos cálculos e tudo mais. Mas o jeito mais rápido de fazer mesmo essa questão, sempre quando tem outra forma eu gosto de mostrar. O jeito mais rápido de fazer essa questão era simplesmente se ligar nisso. Nos eixos ΔL por L0 por temperatura, alfa ΔA por A0 por temperatura. A relação é a mesma, a matemática é a mesma e as declividades representam os coeficientes de dilatação. Aqui linear era o alfa e aqui superficial era o beta. Se tu lembrasse de cara que o beta equivale a 2 vezes o alfa, era só procurar a reta que tivesse o dobro de declividade. Não precisava fazer cálculo nenhum e tu chegava direto na resposta A. Eu fiz o cálculo para provar para vocês, né, por A mais B, que a resposta é A. Bom, era isso. A questão ficou um pouquinho longa, né? Mas era isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.